Bom, pessoal, continuando então nossa aula, essas imagens, né, que eu tinha separado para vocês, dos animais que voam, elas são evidências de convergências adaptativas bem importantes, né? Então, eu tenho aqui mamíferos como o esquilo e o morcego, um peixe, né, um inseto e uma ave, que são todos seres que voam, mas que não têm a mesma origem evolutiva. Se nós pensarmos nesses processos de divergência e convergência evolutiva e pensar na biodiversidade que nós temos hoje, a gente pode pensar no mundo atual mais ou menos como está esquematizado aqui. Então, essa figura ela tenta mostrar o seguinte, olha, aqui no meio tem assim, 4.000 milhões de anos atrás, quer dizer, 4 bilhões de anos atrás, o surgimento da Terra, mais ou menos. E aí, à medida que você vai para as extremidades, a gente vai chegando até os dias atuais. Aqui, nessa parte aqui, cada um desses risquinhos representa um grupo de ser vivo que existe hoje. Então, por exemplo, aqui, olha, cada risquinho desse aqui representa um grupo de bactérias, aqui de plantas, algas, amebas, fungos, esponjas, caranguejos, aranhas, estrelas do mar, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. E aqui nos mamíferos a gente tem os humanos. Então, nós somos esse risquinho que está aqui. E a nossa história evolutiva, na verdade, ela é muito curta comparando com outros grupos, né? Se a gente for voltando no passado, a gente vai ver que tem várias ramificações que não chegaram até os dias de hoje. Elas representam ramificações de animais extintos, né? A mesma coisa aqui, né? Assim, à medida que você vai indo para trás, você vai vendo ramificações de seres que não existem mais. E mais interessante que isso é mostrar que em algum momento aqui, por exemplo, este grupo que dá origem aos mamíferos, ele compartilhou um ancestral comum com esse grupo que dá origem aos répteis e às aves. E mesmo as aves, elas compartilham aqui, em algum momento, mais ou menos há 100 milhões de anos atrás, um ancestral comum entre aves e répteis. E se nós voltarmos, aqui, por exemplo, entre os dinossauros, que não existem mais hoje, e as aves. E os dinossauros e aves com os répteis de hoje. A mesma coisa em relação aqui, olha, aos anfíbios, a gente tinha um ancestral comum, aos peixes, aos tubarões, às estrelas do mar, a todos os invertebrados, a gente tinha aqui, olha, um ancestral comum, aí corais, fungos, algas, bactérias. Veja, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que por processos de divergência e convergência adaptativa, as formas de vida que existem hoje, essa biodiversidade que vemos hoje, ela foi possível de ser alcançada. E provavelmente todos nós descendemos de um único grupo de ser vivo que surgiu mais ou menos no planeta há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. A gente tem essa data porque as rochas mais antigas do planeta datam dessa época, né? E elas têm registro, elas têm vestígios fósseis de bactérias muito simples, bactérias que não existem mais hoje, mas que são muito semelhantes às bactérias atuais. Então, o que é mais fantástico nisso tudo? Que entender que o processo evolutivo ele aconteceu de tal modo no planeta que ele permitiu que seres muito simples, há 3,5 bilhões de anos atrás, pudessem dar origem a uma diversidade de seres vivos que existe hoje e que de verdade nós conhecemos ainda muito pouco, né? Dentro de toda a possibilidade de espécies que ainda o ser humano não encontrou. Os alunos sempre me perguntam, professora, mas então, quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? Vamos tentar responder isso, né? E eu gostaria de mudar a pergunta para quem surgiu primeiro,
o ovo com casca ou a galinha. Esse é um cladograma, né? Um cladograma que mostra as relações evolutivas ou filogenéticas dos vertebrados. Então, a gente está pegando apenas um pedacinho dessa grande árvore. Quem são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente está pegando só este pedacinho aqui. Bom, acredita-se, né, que ocorreram aqui divergências importantes e que deram a origem a grupos de vertebrados bem diferentes. Então, o registro fóssil mostra o quê? Que há 500 milhões de anos atrás havia um ser que provavelmente era ancestral de peixes e mamíferos. Há mais ou menos 430 milhões de anos atrás, ocorreu uma grande divergência, onde este grupo daqui para cima, todos os seres daqui para cima, apresentam membros locomotores e pulmões, né, graças a um fóssil, né, chamado de tetrápoda. Ele tinha 4 patas para se locomover. Mais ou menos há 360 milhões de anos atrás, uma outra divergência apareceu, ou seja, o surgimento de um ovo amniótico. Então, daqui para cima, todos os seres, esses e esses aqui, apresentam uma estrutura que a gente chama de ovo amniótico, que protege o embrião. Mais ou menos há 320 milhões de anos atrás, apareceu as glândulas mamárias, que deu origem aos mamíferos. E há 150 milhões de anos atrás, apareceu aqui um grupo adaptado ao voo, que são as aves. Então, se você me perguntar quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, eu não tenho dúvidas. Quem surgiu primeiro foi este ovo amniótico. As aves, grupo ao qual pertence a galinha, surgiu apenas há 150 milhões de anos atrás. E o que é este ovo amniótico? Veja, peixes e anfíbios também se reproduzem por ovos. Só que os ovos de peixes e anfíbios são diferentes. Eles são ovos sem casca. E o fato de não ter casca faz com que a gente não só consiga ver o embrião lá dentro, mas o embrião dependa da água para sobreviver. Se eu tirar esse embrião da água, o ovo resseca e ele não vai sobreviver. No caso de aves e répteis, o que aconteceu? Esse ovo amniótico, ele surgiu com um envoltório importante que é a casca, né? E essa casca, ela guarda dentro de si várias estruturas que garantem o desenvolvimento do embrião fora da água, né? Tem uma estrutura importante que é uma bolsa ao redor do embrião, chamada de amnion, que dá o nome à estrutura, ovo amniótico. Esse amnion é uma bolsa que protege o feto contra choques mecânicos, né, e contra ressecamento. E, por incrível que pareça, nós também temos amnion, né, que é, se você já viu uma moça que vai dar à luz, né, ela, momentos antes da luz, ela fala assim, olha, minha bolsa, ela arrebentou. E aí extravasa dessa bolsa um líquido, que é esse líquido amniótico. Então, nós temos, né, como vestígio desse processo evolutivo, nosso parentesco com os répteis, a permanência desse amnion. Então, respondendo à pergunta, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, com certeza, surgiu antes e as aves surgem depois. Bom, eu gostaria de comentar essa figura que causou uma certa dúvida, né, em vários colegas de vocês. Essa imagem, ela mostra o suposto processo evolutivo do ser humano. E essa ideia de progresso parece que o homem, né, veio de animais anteriores que de tanto usar as mãos, de tanto andar na postura ereta, de tanto usar roupa, ele foi perdendo pelos, mudando a forma do corpo e assim por diante. Esta é uma explicação lamarckista. E eu espero que tenha ficado claro para vocês que Lamarck não está correto. Essa não é uma boa explicação. Qual seria a melhor explicação para a evolução humana? A gente sabe que, através do registro fóssil, o primata mais antigo viveu há 60 milhões de anos atrás,
né? Esse primata deu origem a diferentes grupos que, por divergências evolutivas, deu origem aos primatas que existem hoje, que são esses aqui em cima. A última grande divergência deve ter acontecido aqui, há mais ou menos 10 milhões de anos atrás, aonde formaram-se, a partir desse momento, dois grupos, o grupo dos chimpanzés e bonobos, que não estão aqui, mas são importantes, e o grupo dos humanos. E aí, este grupo, que tem mais ou menos 10 milhões de anos, ele é representado hoje por uma linha de fósseis que datam de quase 7 milhões de anos atrás. Então, de 7 milhões de anos atrás até os dias de hoje, nós temos registro da existência de diferentes hominídeos, né, homens, e que não existem mais. E aí, o que a gente consegue ver é que, em alguns momentos, esses seres eles coexistiram. Quer dizer que, em determinadas épocas, existiam mais de um tipo de hominídeo, né? Hoje é que nós estamos aqui, olha, nós somos a única espécie existente deste grupo. Todas as outras são extintas. Bom, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro e a gente vai continuar na próxima aula. Fiquem bem aí. Tchau.